For among the 900 with news media or promotional tickets, this sneak preview probably will be the only chance to see The Empire Strikes Back without standing in line. When it opens at the Pacific Cinerama Wednesday night, we're expected at the 5-a-day showings for weeks. The admission, $4 for adults. Among tonight's moviegoers was a high school newspaper critic who dressed just for the occasion. It's evil. I love it. I love it. The effects were tremendous. Really enjoyed it. Still strong enough to make The Empire successful as Star Wars. If not, the future of the whole series could be lost in space. Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Cruzar nas Telas. Joel! Um mito! É um mito! Primeiramente, sejam muito bem-vindos cada um que está aqui no nosso canal. Primeiramente, antes de começar nosso vídeo, gosto de primeiramente agradecer a todos vocês por estarem apoiando o canal Cruzar nas Telas, por estarem curtindo nosso conteúdo, nossa evolução, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam arte do cinema. É como eu sempre digo, gente, vocês não sabem o quanto eu fico feliz e muito honrado pelo seu apoio. Só de vocês estarem curtindo nosso conteúdo e curtindo nossos vídeos, eu fico muito feliz mesmo, gente. Então, muito obrigado mesmo, gente. São top demais, tá sempre apoiando o canal Cruzar nas Telas, o Curiosidade, como eu gosto de chamar. Então, um abraço a todos vocês, aquele salvezão top. Muito obrigado mesmo, gente, de coração mesmo. Vocês são incríveis. Não use drogas, não fume maconha, alegria diversão, venha pra cá, vamos lá, vamos dançar, delírio, vamos agitar. Ai, meu Deus! Ai, enquanto isso está sujando toda a calçada da rua com essa porcaria! Esse do top que tá sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso likezão, de arrebenta nosso like no nosso vídeo. Porque eu vou ver que você está curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que o nosso vídeo é bom. Então, dá nosso likezão, gente, eu conto muito com a sua ajuda. Eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. Agora eu vou imitar o peru. Você é novo no canal que está acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho, gente, para não perder nenhum vídeo. Que você ativando essa função, você vai perder os vídeos novos que vai vir. Que o YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo. Como também vai ajudar muito o canal. Então, se inscreva, gente, que é de graça. Eu conto muito com sua ajuda. E você já é muito bem-vindo ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássico do cinema aqui. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Baby do Biruleibe. Então, se você já curtiu nosso conteúdo, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar. Vocês compartilhando, gente, vai ajudar muito o canal. Como pra mim, vai ser uma honra se as pessoas acham do cinema. Porque o cinema é uma arte para ser explorada com muitos detalhes. Elas vão ser muito bem-vindas aqui. Porque só vai ter clássico do cinema. Porque eu creio uma coisa. Vamos ser melhor essa crítica do YouTube. Muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Xisco é Lohane, Becanandro, Stephanie Smith, Bueno de Hahaha, de Raio Laser, Bala de Skis. Enfim, pessoal, continuando no canal. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo do Guerra das Estrelas de 1977. Esse vídeo ele foi muito bem visto pelas pessoas, o pessoal curtiu o vídeo. E eu também achei o vídeo muito legal. Ai, eu também! Que demais! Aí eu pensei assim, eu vou fazer talvez a crítica dos filmes em ordem cronológica de Star Wars. Porque Star Wars é uma franquia muito com muitos filmes. E também a ordem cronológica é um pouco confusa. Porque pra quem não sabe, o episódio 1, que começou toda a franquia Star Wars, foi lançado em 1999. O primeiro da ordem cronológica. Tá brincando comigo, pegadinho? Então eu tô pensando em fazer da trilogia clássica. E depois a gente fala sobre o que começou mesmo na cronologia, que foi lançado só em 99. Sendo que o primeiro filme foi lançado em 77. Faz tempo, né? É, ué. A gente vai conhecer com o passar dos vídeos o que eu acho desses filmes. Só tem clássico da franquia Star Wars no cinema. Então a gente vai começar com um clássico que marcou o cinema na década de 80. Que é um filmaço, que é o filme Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca de 1980. Ou Star Wars Episódio 5, o Império Contra-Ataca, lançado nesse ano. Que foi dirigido pelo diretor
Ivan Keisha, pra quem não sabe, ele já dirigiu 3 anos depois o 007 Nunca Mais Outra Vez, que é um filme que eu até curto, que é com Sean Connery, e também um filme bem fraquinho, que é o Robocop 2. Eita, que nojo! E já dirigiu uns outros filmes medianos. Ele é um diretor muito mais ou menos, mas na minha opinião é o melhor filme que ele já dirigiu. E com George Lucas na produção, claro. Então assim, pessoal, cheio de enrolação, vamos começar com o nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Antes de começar o nosso vídeo, eu gosto de primeiramente explicar para os inscritos novos como funciona o nosso canal. Vou explicar como funciona. Aqui é pra você, é pra aprender. Entre no site www.pocutom.br, saber as contas. Primeiramente a gente fala sobre a produção do filme, a gente vai conhecer melhor como foi a ideia dos produtores, como foi a produção e também como foi o cenário. A gente vai conhecer melhor como foi a ideia dos produtores e roteiristas e também do diretor. A gente vai conhecer também o site que é o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado. Eles avaliam muitas notas de filmes e críticas sinceras, que eu me baseio muito neles. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente vai falar também o resumo do filme, com mais ou menos a história, as cenas do filme, que esse é o diferencial do Curiosidade nas Telas, que é mostrar as cenas dos clássicos para você sentir aquela vibe de cinema clássico. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Também umas curiosidades que vocês não sabiam e também não, que só tem sobre o filme. E também, é claro, a minha crítica baseada na crítica especializada. Vocês sacaram como é que é? Então vamos lá e vem com a gente. Assim, pessoal, quando Guerra das Estrelas foi lançado em 1977, ele foi um sucesso de bilheteria. E como ele foi um sucesso, George Lucas já tinha em mente de fazer, obviamente, uma sequência, já que ele foi muito curtido pela crítica e pelos fãs. E ele foi muito bem aceito pelo fato de ser um filme de ficção científica que inspirou muitas obras. Exatamente. E ele já tinha em mente, então vamos conhecer como foi a produção e também a mudança do título. Porque ele não tinha episódio 5 ainda. Só depois que ele mudou. Então vamos conhecer como foi a produção desse filme incrível. O subtítulo episódio 5 estava presente na abertura original em 1980. Mas ausente no material de divulgação, que confundiu o público porque o filme anterior não recebeu nenhuma numeração. Em 1981, Star Wars 77 foi relançado como Star Wars Episódio 5, A New Hope. O filme foi classificado na posição número 3 do Empire 2008, uma lista de 500 melhores filmes de todos os tempos, tornando-se o filme de maior bilheteria de 1980 e até o momento ganhou mais de 538 bilhões em todo o mundo a partir de sua execução original em vários relançamentos. Então assim, lá nos anos 80, quando o filme foi lançado, no início dos anos de 1980, o filme foi lançado como episódio 5 no material original de divulgação. Porém, naquela época, o pessoal não entendeu por que episódio 5. Sendo que o Guerra das Estrelas era só Star Wars, não tinha numeração. Então, em 1981, George Lucas colocou o filme como Guerra das Estrelas, episódio 4, como Uma Nova Esperança, né, que é o de 1977, com numeração, porque ele tinha certeza que no futuro ele ia lançar prequels, né, que se passa antes desse filme, né, como início de tudo. Então, como a gente conhece hoje em dia, né, que são as numerações de cada episódio. Onde é que eu tô? Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em... E confundiu ainda muita gente com spin-offs, que são filmes separados, né, de personagens próprios, e também outras histórias divididas. Esse filme foi o 500 melhores filmes de todos os tempos de 2008. Ele foi o melhor filme até hoje. Ele é um clássico do cinema, tanto de lançamento quanto de relançamento, que ele foi relançado muito tempo depois para os cinemas atuais, né? Que é o 3D e também para muitas plataformas de cinema. Cê é louco, cachoeira! Já tentamos conhecer como foi a ideia do George Lucas no início e também a produção que foi bem conturbadinha. Vamos lá e vamos conhecer agora. Para a sequência, George Lucas contratou a escritora de ficção científica e roteirista Lady Brackett, conhecida como a rainha da Space Opera. No final de 77, por uma semana, os dois discutiram a história durante as reuniões, dedicadas especificamente para isso. As sessões foram gravadas e transcritas, mas nunca se tornaram públicas. Somente quando o roteiro original foi publicado em 2010, foi revelado que a contribuição real da escritora. É tanto que a gente vai conhecer agora a ideia dela do roteiro inicialmente. No primeiro esboço de Brackett, o pai de Luke aparece como um fantasma para instruir Luke, que revela que Luke tem uma irmã gêmea chamada Lilith Skywalker, e que está também ao Padawan, que é um aprendiz de Jedi, que foi separada dele pelo pai, a fim de que não fosse encontrada por Darth Vader.
Então assim, pelo que a gente acabou de entender, pessoal, lá em 1977, no final daquele ano, quando Star Wars 1, né, o Guerra das Estrelas foi lançado, o George Lucas contratou uma roteirista chamada Lady Brackett, que já faleceu há um tempo atrás, e ela ajudou, junto com o George Lucas, umas discussões sobre como seria o roteiro da sequência de Guerra das Estrelas, que seria esse aqui. Então, a ideia original dela é que o Luke Skywalker teria uma irmã gêmea chamada Nellity Skywalker, e que ela seria um Padawan. Para quem não sabe, um Padawan é como se fosse aprendiz de Jedi, que está aprendendo os golpes e tudo mais. AK-47, a faca perfeita para o combate. Pai, para! Tô impactada. E também ela seria encontrada pelo Darth Vader, que seria o grande vilão da franquia inteira, né? E também ele teria um pai, né, que apareceria como fantasma para ilustrar o personagem. Então, assim, a ideia até que é legal, mas o George Lucas não curtiu tanto assim esses detalhezinhos da história. Lógico, ele manteve alguns, mas ele não gostou de muito da história dela. Não quero! E aconteceu um problema na morte dela. Olha como foi, que foi bem difícil pro George Lucas no começo. A Brackett terminou seu primeiro esboço no início de 78. Lucas disse que estava desapontado com o roteiro dela, mas se ele pudesse discutir com ela, ela viria a falecer vítima de câncer. Com nenhum escritor disponível, Lucas teve que escrever o seu esboço sozinho. Foi este esboço que Lucas usou pela primeira vez a palavra episódio para a numeração dos filmes. Já Empire Strikes Back foi listado como episódio 5. Então assim, no início de 78, o Brackett estava com o roteiro inicial no esboço, porém ele não esperava que ela morreria em 78, o mesmo ano, de câncer. Isso fez com que George Lucas ficasse muito preocupado, porque ele não tinha um escritor em mente ainda. Então ele teve que fazer tudo sozinho, como foi no seu antecessor. Só que, óbvio, com mudanças, mexendo no roteiro dela, que ele não curtiu tanto assim. Ele até ficou desapontado, né? Que a gente vai ver as mudanças do roteiro, ele contratou alguém para ajudar ele, né? Que ele não ia fazer tudo sozinho, né? O Michael Kaminsky argumenta em The Secret Story of Star Wars: a decepção com o primeiro esboço provavelmente fez Lucas considerar diferentes direções em que poderia levar a história. Ele fez uso de uma nova reviravolta na história. Darth Vader afirma ser o pai de Luke. Esse novo ponto na história de Darth Vader sendo o pai de Luke teve efeitos drásticos sobre a série. Michael Kaminsky argumenta em seu livro que é pouco provável que o ponto da trama havia sido seriamente considerado ou mesmo concebido antes de 78. Lucas avaliou uma nova história em que ele havia criado. Anakin Skywalker é aluno brilhante de Ben Kenobi e teve um filho chamado Luke, mas foi influenciado para o lado sombrio pelo Imperador Palpatine, que se tornou um Sith e não simplesmente um político. Anakin lutou com Ben Kenobi em um vulcão e foi ferido, mas depois ressuscitou com Darth Vader. Enquanto isso, Kenobi escondeu Luke em Tatooine, enquanto a República se tornou o Império e Vader sistematicamente perseguiu e matou os Jedi. Então assim, na época o Michael Kaminsky fez uma história que ele argumentou, né, nesse local que foi The Secret Story of Star Wars, que ele falou sobre essa decepção desse primeiro esboço. Porque ele fez muitas reviravoltas, também umas mudanças, por exemplo, do Darth Vader ser o pai do Luke Skywalker, que a gente vê até no filme, né? Que até hoje a cena mais clássica do cinema é essa, dele revelar que ele é o pai dele. Ai, pai, para! Então assim, uma das mudanças que o George Lucas fez ao longo do tempo, desde 77 até 78, até 1980, foram muitas alterações, até chegar à versão final. Mas que bom que chegou a versão que todo mundo conhece. É tanto que a gente vai conhecer agora a decisão da trilogia clássica, porque o George Lucas ele não tinha em mente se ia fazer mais filmes. Então olha como foi a decisão dele. Ele decidiu que a série seria uma trilogia com The Empire Strikes Back sendo chamado de episódio 5. Lawrence Kasdan, que tinha acabado de escrever Raiders of the Lost Ark, foi então contratado para escrever os próximos rascunhos e foi dada uma contribuição adicional com a entrada do diretor Irving Kensher. Kasdan, Kensher e o produtor Gary Kurtz viram já Empire Strikes Back como um filme mais sério e adulto, graças ao novo enredo mais escuro, e desenvolveu uma série a partir das raízes de aventura leve do primeiro filme. Então assim, o George Lucas ele decidiu mudar, foi a partir quando eles mudaram umas coisas, porque ele contratou, né, um escritor que foi o Lawrence Kasdan, que acabou de escrever o primeiro Indiana Jones, que é Os Caçadores da Arca Perdida, que nessa época nem era Indiana Jones 1 ainda, era Os Caçadores da Arca Perdida, o primeiro filme.
Ele havia acabado de escrever esse filme, ele foi ajudar na contribuição dos rascunhos. E também ele contratou o diretor Ivan Kenshi. Então, assim, foi uma contratação de novas pessoas para ajudar no projeto, que foi o Kasdan Kenshi e o produtor Gary Kurtz, que viram esse filme como um filme mais adulto e sério em comparação ao filme anterior. Pesadão! Sim, é um filme até para o público em geral, mas esse filme aqui ele via como um filme um pouco mais sério, mais adulto, né? Mas assim, eu não vejo ele um filme tão assim, mas dá para assistir qualquer um que vê esse filme. Então assim, é um filme interessante e até hoje é um clássico do cinema, né? Não tenho o que questionar sobre esse filme, é muito interessante. É do que a gente vai falar agora, o relançamento do filme em 2010 em 3D, sim, pra quem não tá sabendo, né? Não sei de nada, não sou... Esse ano 2010, a Lucasfilm anunciou que todos os 6 filmes da saga Star Wars serão reconvertidos em 3D e relançados nos cinemas em ordem cronológica, começando com a Ameaça Fantasma, que teve seu relançamento em 2012. Então assim, eu achei interessante que em setembro de 2010 a Lucasfilm anunciou, junto com o George Lucas, que a partir desse ano eles seriam relançados todos os filmes da série Star Wars em ordem cronológica, começando com o filme de 1999, que eu acabei de dizer no início do vídeo, que foi esse que é o primeiro filme da ordem cronológica, até esse filme, né? Ou seja, todos os filmes em ordem certinha nos cinemas, em 3D. Que demais! Ai, que delícia! Então assim, é isso que eu achei interessante, que eles relançaram esse filme várias e várias vezes, até 2020, pra quem não tá sabendo. É muito massa. É tanto que o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, eles avaliaram com nota muito alta. Para vocês terem uma ideia, eles avaliaram com a nota de 94% no tomatômetro e 97% de pontuação pública. Em comparação com o de 77, com o episódio 4, eles avaliaram com a nota de 93% no tomatômetro e 96% de pontuação pública. Então assim, ele foi maior que o antecessor, que era de 93 para 94, e os fãs curtiram ainda esse filme mais que o antecessor, e os fãs também amaram. Olha o que os críticos disseram: sombrio, sinistro, mas ainda mais envolvente do que Uma Nova Esperança. O Império Contra-Ataca desafia a expectativa do espectador e leva a série a níveis emocionais elevados. Isso de fato eu concordo. Star Wars Episódio 5 é um filme bem sombrio e um pouco diferente do antecessor, mas ele tem uma história que é bem trabalhada e bem desenvolvida ao longo do filme, do começo até o final. Ela já falou essa crítica pro final do vídeo que eu achei sobre. Então assim, pessoal, vamos conhecer a história, gente, do Darth Vader novamente caçando Luke Skywalker e também os outros personagens clássicos da série Star Wars em uma nova aventura que continua a Guerra das Estrelas em Guerra das Estrelas, o Império Contra-Ataca, ou, como vocês preferirem, Star Wars Episódio 5, o Império Contra-Ataca. Guerra das Estrelas e Império Contra-Ataca, a história ela é assim. Yoda treina Luke Skywalker para ser um cavaleiro Jedi. Han Solo corteja a princesa Leia enquanto Darth Vader retorna para combater as forças rebeldes que tentam salvar a galáxia. Então assim, a história de Guerra das Estrelas, o Contra-Ataca, ela é assim, que a gente vai conhecer o Yoda treinando o Luke Skywalker, né, para mais uma aventura de Star Wars. Porém, eles não estão acreditando que o Darth Vader ele voltou novamente, né, depois do filme anterior. Ele vai caçar o Luke Skywalker, o Han Solo, entre os personagens da série. Como também ele quer evitar que a galáxia seja salva. Mas na realidade eles salvam. É uma história bem de ação, ele tem uma pegada bem de drama, com uma pegada sombria e cômica, né, como é clássico da série. Vamos conhecer as melhores cenas para vocês, que são muito massa. Tem a cena inicial, que é bem tensa, que mostrou o Ampa, que é um monstro que ataca na neve, que é bem tensa essa cena. O filme ele já começa tenso, né? Tanto com continuar, né? Tem a cena do Millennium Falcon em perseguição, que é muito massa e muito bem feito até hoje, né? Considerando sua época. Han, get up here! Come on, Chewie! What are you doing? E a cena do Luke e do Yoda, que é muito massa, é muito memorável.
I gotta do is find this Yoda. Like we're being watched. Oh, wait, put your weapon. I mean, found someone you have, I would say. Essa do Darth Vader, que é épico, só dele aparecendo já é massa, né? Lord Vader. Yes, Admiral, what is it? Is thy bidding, my master? There is a great, the young rebel who destroyed the Death Star. I have no doubt. Pra quem não sabe, o ator original do Darth Vader faleceu. Ele faleceu em 2020 de Covid, né? Pra quem não tá sabendo, né? Foi no final do ano. Então, assim, eu fiquei bem triste em saber que o ator já faleceu, né? Porque ele ajudou muitas pessoas, né? Então, assim, é um memorial muito bom pra ele, né? Porque ele, como Darth Vader, é memorável. Sua voz, né? Seu jeito de personalidade é muito clássico. Pra quem não tá sabendo, né? É bem triste, mas ele marcou o cinema com esse personagem. Até hoje ele é muito lembrado pelo personagem de Darth Vader. É muito massa. Cena do Yoda treinando Luke, que é muito massa a cena. Do you nothing that I say? Master, moving stones around is one thing. This is... Mean by my size, do you? Tem a cena que o Darth Vader, junto com os Stormtroopers, tortura Han Solo. Pra quem não sabe, Stormtroopers é aqueles soldados brancos, né, que aparecem no filme, junto com o Darth Vader. Eles torturam ele, que é muito tenso. Tem a cena que o Han Solo é congelado, que é bem tenso, e também um motivo que a gente vai falar nas curiosidades, o porquê dessa cena foi implementada no filme. What's going on? Turn round! Chewbacca! É bem tenso, né? Tem a cena do duelo, que é a cena mais clássica do cinema. Eles começando com sabre de luz, Darth Vader e Luke Skywalker frente a frente. Tem a cena de combate com sabre de luz entre eles dois, que é muito massa eles lutando. Obi-Wan knew this to be true. No. All too easy. Most impressive. O Darth Vader fala pro Luke Skywalker a frase que marcou o cinema inteiro: eu sou seu pai. Ai, pai, para! Fica, não! Ambulância besta! É clássico essa cena, todo mundo lembra dela, né? You have only begun to discover your power. I am your father. Tem a cena da fuga da cidade de Cloud City, que é muito boa essa cena e tem muita ação. Tem a cena final que eles conseguem entrar na nave, que é muito boa e tem muita ação com o Millennium Falcon, né? Muito da hora. Alright, Chewie. Ready for life? E tem o final do filme, que é clássico e vai conectar com o último dessa trilogia, né? Que é o Retorno de Jedi de 1983. E que só ia voltar anos depois, em 1999.
Enfim, pessoal, Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataca, ele foi um sucesso de bilheteria muito grande para a década de 80. Ele arrecadou mais de 578 milhões juntando com os relançamentos. Então, assim, foi muito dinheiro ganho. Em comparação com 77, ele arrecadou 775,8 milhões. Então, assim, fez muito dinheiro e também teve um retorno maior que seu antecessor. Junto, como eu falei, relançamentos também com o passar do tempo nos cinemas. Para um lançamento de 18 milhões, ele foi mais caro que o de 77, que foi 11 bilhões. Então, assim, foi um orçamento maior, mas valeu muito a pena a produção. Porque o filme ele é muito clássico, ele é muito memorável. Vamos conhecer agora umas curiosidades para vocês que são muito interessantes que eu também não sabia e vocês não. Então vamos conhecer agora. George Lucas escreveu e dirigiu o primeiro filme de Star Wars, mas deixou a direção dos 2 próximos filmes nas mãos de Ian Kenshi e Richard Marquand, respectivamente. Nos anos 80, Lucas contou a Rolling Stone nos Estados Unidos o motivo de não ter dirigido o Império Contra-Ataca. O que ele disse, né? Dirigir é como enfrentar todo dia uma luta peso pesado de 15 rounds, com um novo adversário a cada dia. Quando visitei o set na Noruega e vi todos os problemas que Kenshi estava enfrentando, uau! Você conseguiu se imaginar no Círculo Ártico com uma temperatura de 45 graus negativos. É difícil de andar. Imagine dirigir atores, mover equipamento, foi fácil desistir da direção. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, nos anos 80, George Lucas contou por que ele não voltou para as continuações, dirigindo, né? Porque pra quem não sabe, o primeiro Star Wars foi dirigido pelo próprio George Lucas, ele mesmo que teve a ideia, dirigiu, produziu e tudo mais. Dessa vez ele só ajudou na produção de roteiro e também na questão técnica. Aí muitos perguntaram por que ele não voltou e só botar esses diretores, que é o Ian Kenshi e o Richard Marquand, para as sequências, a trilogia clássica. Ele disse que é porque é como se fosse 15 rounds, né? Como se fosse dirigir um filme, é como se fosse uma luta, porque tem que mexer em equipamento, tem que saber dirigir. Então assim, realmente eu entendo a questão dele, porque produzir é uma coisa bem complicada, né? Olha lá, olha aí, ó, este elemento cara de pau, vagabundo. Mas a gente entendeu o motivo dele, até o Ian Kenshi, que é o diretor, já entendeu como é trabalhar em um filme de Star Wars, né? Que é muito grande, tem muitos efeitos especiais. Então assim, é bem interessante saber que o diretor ele não voltou, mas ele voltou para futuras produções, né? Just before he's put into carbonite. Good! Imagine when I read the script, body parts are hurled against a wall, and they were 3PO's body parts. Taxing of all the films because of the lightsaber duels. Every time I wasn't shooting, I was rehearsing. I can't talk now. Oscar for Alien and for your work on The Empire Strikes Back, which is a large part of the reason why the picture... Are you busy laying out the cable? Okay. Don't all stand in groups or anything, just be busy. É muito interessante. O Screen Rant, parte de um Império Contra-Ataca foi filmado no mesmo estúdio Iluminado de 1980, o qual foi atingido por um incêndio que causou um prejuízo que levou o orçamento de 18,5 milhões para 22 milhões. Então assim, eu achei interessante porque as gravações desse filme foi do mesmo local de um Iluminado de 1980, do Stephen King, que foi adaptado e dirigido pelo Stanley Kubrick. Só que assim, nesse local aconteceu um incêndio e que eles tiveram que aumentar para 22 milhões. Esse pessoal não sabia, aconteceu um incêndio no local de um Império Contra-Ataca. Mesmo local de um Iluminado que foi gravado um pouco antes. É interessante, bem intenso, né? Entendo assim, para a produção, né? No final do longa, Han Solo é congelado em carbonita, uma escolha feita pela produção por causa de questões profissionais. Segundo o Screen Rant, Harrison Ford tinha assinado o contrato para apenas uma sequência e lidava com o sucesso de Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, de 81. A equipe não tinha certeza se Ford concordaria em voltar para mais um filme, então pensou pensar em um arco flexível qual permitisse o retorno à despedida do personagem. Então assim, a gente acabou de ver o Han Solo sendo congelado em carbonita, né? Pois bem, essa cena foi proposital, porque o Harrison Ford ele assinou um contrato para só uma sequência. A vagabunda capivara. Então assim, a Fox, junto com a Lucasfilm e George Lucas, os produtores, pensaram assim: será que o Harrison Ford vai voltar depois de Indiana Jones, Caçador da Arca Perdida de 81, que foi a que popularizou mais o Harrison Ford? Pois bem, ele deixa um ganchinho, né, se ele vai voltar ou não. Mas você sabe que ele voltou, né, nas futuras produções. Para quem é fã de Star Wars, sabe que ele voltou pro futuro, né, na franquia, né. Ele não deixou a franquia na mão porque ele tinha muitos fãs ao redor dele, pelo Star Wars, né. Então assim, ele deixou esse de propósito, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele ia voltar uma hora ou outra, pelo sucesso do filme também, pelos fãs.
ele respeitou isso e de fato até hoje ele é lembrado como Han Solo e também Indiana Jones, né? É muito massa. Em 2020, o Império Contra-Ataca completou 40 anos de lançamento e voltou ao topo das bilheterias dos Estados Unidos por causa de diversas exibições em cinemas drive-in. Em 2020, na época da pandemia, o filme foi em cartaz de drive-in. Pra quem não sabe, drive-in é aquele cinema de carros, né, que fica dentro do carro e fica vendo uma tela grande de cinema. E ele fez muito sucesso até no relançamento, né? Naquela época, lá em 2020, foi um estouro de vendas lá nos Estados Unidos de ingressos. Então assim, ele é um filme muito marcado pelas pessoas e até hoje é um clássico do cinema, até hoje, né? É tanto que ele foi vencedor do Oscar de 81, ele venceu o Oscar de melhor som, melhores efeitos especiais. Ele foi indicado a melhor trilha sonora e melhor direção de arte. Mas ele ganhou 2. Yes. The winners are Bill Varney, Steve Maslow, Brad Glanzak, and Peter Safe with The Empire Strikes Back. This over here. There you are. Thank you, Lando. It takes the creative talent. Enfim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise crítica do que eu achei de Império Contra-Ataca de 1980, que é o Star Wars Episódio 5. Vamos lá e vem com a gente. Aqui é pra você, é pra aprender. Entre no site www.com.br, saber as contas. Assim, pessoal, eu achei esse filme muito interessante pra quem curte, ou pra quem é fã da Star Wars, ou pra quem curte filme de ficção científica. Porque eu achei legal que quando eu vi esse filme em comparação com o Guerra das Estrelas anterior, eu achei esse filme muito melhor que o Guerra das Estrelas em quesitos técnicos. O filme teve uns problemas, o Steven Spielberg, o George Lucas, se eles iam fazer esse filme ou não, mas eles lançaram e ele foi um sucesso. Então assim, o George Lucas sabia que o futuro é garantido para muitas sequências. E de fato, Star Wars Episódio 5 Império Contra-Ataca é um clássico absoluto de cenas, efeitos práticos, efeitos especiais, como os atores se comportam ao longo do filme. Darth Vader é muito bem trabalhado do começo até o final do filme, onde ele aparece pela última vez. Han Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia. Então assim, todos os personagens são bem trabalhados ao longo do filme, né? Porque ele mostra a evolução do Luke Skywalker após o filme anterior, né? Como também te mostra a evolução de cada personagem ao longo do filme, né? Bem dirigido, mesmo sendo diretores diferentes, que não é o George Lucas que está dirigindo, ele só está na produção de roteiro e também em questões técnicas. Mesmo assim, o Iber Kenscher fez um ótimo trabalho ao longo do filme. É isso que me chamou a atenção, porque geralmente quando troca de diretor, mudam umas coisas aqui e ali. De fato, ele teve interferência na produção, mas ele não mexeu na essência da franquia. Que ia ser ao tempo com o futuro em altos e baixos, né? Porque a franquia Star Wars é assim. Né? Tem muitos filmes, mas a gente conhece com o passar dos lançamentos a questão interna dos filmes e também de bilheteria. É muito interessante. Mas você vai me perguntar, mas vale a pena assistir Star Wars Episódio 5 Império Contra-Ataca de 1980 atualmente, em 2023? Sim, claro, ele é um filme muito massa, muito memorável, cenas de combate muito épicas, frases marcantes, cenas que você se prende. É um filme bem divertido também, claro, em questão dele ser um pouco mais sombrio, né, para que uns críticos falarem, realmente eu concordo. Ele é bem diferente do Guerra das Estrelas, que ele tem uma pegada mais adulta, né, sendo assim. Adulto, entre aspas, porque ele tem esses elementos que até me faz me prender para um filme de Star Wars, né, que ele é bem diferente do seu antecessor, mas funciona e mantém a essência da franquia em mãos. E também com uma pegada que funciona para todos os públicos, claro, porque naquela época, na década de 80, todo mundo assistia esse filme. É um clássico absoluto. Perguntar, mas que nota eu vou dar para o Guerra das Estrelas, o Império Contra-Ataca de 1980? Pois bem, ele é um filme memorável, foi muito bem nas críticas, muito bem na bilheteria. Mesmo os relançamentos também, ele até hoje ele venceu o Oscar e também até hoje é um dos filmes mais memoráveis do cinema em geral, né? Até hoje é muito lembrado, com muito carinho pelos críticos e também pelos fãs. Então assim, eu vou dar honestamente a maior nota do canal que todo mundo sabe, um 10. Porque ele é muito memorável e ele é muito massa. Eu recomendo a todos vocês assistirem o Império Contra-Ataca de 1980 ou Star Wars Episódio 5, né? É um clássico absoluto para quem curte Star Wars, também para quem não conhece muito Star Wars, como eu até curti, né? Para quem não conhece, você vai conhecer o carisma que cada personagem é bem trabalhado e bem executado ao longo do filme. Como também ele mantém a qualidade do original, só que muito melhor, né? Porque o orçamento foi maior, com também muitos problemas técnicos de produção e também de roteiro, mas eles fizeram um trabalho excelente. É sensacional.
Então assim, pessoal, esse é um filmaço de 1980 dirigido pelo diretor Irving Kensher, mas também que trouxe a essência de Star Wars muito bem trabalhada e com um tema dark e sombrio para a série. Mas que o George Lucas sabia que o futuro era garantido para muitas sequências e prequels, né? Que para quem não sabe, prequel é que se passa antes do filme original desses filmes aqui, que é o início de tudo. Que isso ia ser lançado anos depois, em 1999, que vai ter no canal mais pra frente. É sensacional. The Star Wars saga continues. The Empire Strikes Back, returning for a limited engagement, starting July 31st. Empire Strikes Back, returning to your galaxy, July 31st. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe nosso likezão, já arrebenta nosso like no nosso vídeo, porque eu vou ver que eu estou curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que o nosso vídeo é bom, como também vai ajudar muito o canal. Então, dá nosso likezão, gente, que eu vou agradecer muito sua ajuda. Se você é novo no canal que está acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal e ativa o sininho, gente. Que você ativando essa função, não só perder os vídeos novos que vai vir. O YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como também vai ajudar muito o canal e eu conto muito com sua ajuda. Então, se inscreva, gente, que é de graça e vai ajudar muito o canal e eu conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Mas não será muito incômodo? Não, mas é claro que não. Se você curtiu o nosso conteúdo, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar. Vocês compartilhando, gente, vai ajudar muito o canal, como para mim vai ser uma honra essas pessoas que fazem do cinema. Porque o cinema é uma arte, merece ser explorada com muitos detalhes e elas vão ser muito bem-vindas aqui. Porque eu creio na coisa. Vamos ser melhor sem crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Pastel de frango. Pastel de flango. Frango. Perereca. Peleleca. That's fine. Não, perereca. Sim, pessoal, novamente eu gosto muito de agradecer a todos vocês por estarem acompanhando nossos vídeos, por estarem curtindo nosso conteúdo, por estarem dando seu apoio ao canal Cruzado nas Telas, por estarem dando seu like, escrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam arte do cinema. É como eu sempre digo, gente, eu fico muito feliz e muito honrado pelo seu apoio. Por vocês estarem apoiando o canal, eu fico muito feliz por ensinar essas pessoas a arte do cinema, como também está ajudando muito o canal. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top demais, está sempre apoiando o canal Cruzado nas Telas. Só vai ter clássico do cinema aqui e muitos filmes muito lembrados pelo público. Para conhecer a arte do cinema, né? A questão interna. Porque eu creio na coisa, gente. Muita novidade bacana vai vir. Então, um abraço a todos vocês. Aquele salvezão top. Muito obrigado mesmo, gente. De coração mesmo. Vocês são incríveis. O Brasil está chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem buquê de flor. De flor. As garotas morena modelo do nosso lindo Brasil são lindas. Principalmente a Gisele Bündchen que desfila na pista. Vai a moto limitando agora. Pessoal, muito obrigado pela sua compreensão. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima, gente. Falou.